Shalom, povo de Deus! Espero que você esteja desfrutando da mais plena paz, aquela que excede todo o entendimento e que nós podemos experimentar com o nosso Senhor. Quero te convidar a seguirmos em mais um momento de pastoreio, nesse privilégio que Deus tem nos dado, de louvarmos o Senhor juntos, de irmos à sua palavra e de também orarmos aqui uns pelos outros. Vamos louvar? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar.
me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, com alegria eu canto, quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta, com alegria eu canto, quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Louvado seja o Senhor, bênção de Deus, podemos louvar aqui juntos o nome do Senhor. Turma preciosa, estamos no segundo livro das Crônicas e agora nós estamos na edificação do Templo de Salomão. Muito interessante, muitos detalhes. Eu talvez já tenha dito isso daqui, mas eu vou dizer de novo. Todas as vezes que nós somos chamados a mergulhar um pouco mais nas Escrituras, de repente nós vamos sendo surpreendidos com alguns aspectos que eles saltam do texto quando você percorre as Escrituras e quando você utiliza as lentes do Novo Testamento para entender tanto do significado maravilhoso que nós temos. Estou dizendo isso porque de alguma forma eu quero fazer isso aqui hoje com vocês, já que nós estamos no capítulo 3 do segundo livro das Crônicas. Salomão edifica o templo. Começa assim a palavra do Senhor. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar nessa discussão do lugar aonde Deus sinalizou para que fosse construído o templo depois. Eu vou olhar primeiro os próximos detalhes, que são muito legais. Eu vou chamar de a suntuosidade do templo da habitação de Deus. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado,
Foram essas as medidas que Salomão lançou para edificar a casa de Deus, comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados e largura de 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande e a cobriu de ouro puro. E gravou nelas as palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas. E o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes, as portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. Ô, gente, que negócio esplendoroso, especial, extraordinário, excepcional, exponencial. Esse é o primeiro detalhe. A Bíblia faz questão de, ao tratar da edificação desse primeiro templo, de revelar a suntuosidade, a majestade, a preciosidade desse templo. E isso tem, sim, muito a comunicar. Primeiro, eu preciso que você entenda a revelação progressiva das Escrituras. Deus vinha no simbolismo da Arca da Aliança, habitando em tendas, que era o tabernáculo. E esse templo, ele vai significar a presença de Deus com o povo. O templo é para ser o lugar muito paradigmático com o tabernáculo, pátio, lugar santo, Santo dos Santos, a Arca da Aliança no Santo dos Santos. Ele é paradigmático, mas um detalhe, é algo majestoso, é algo esplendoroso, é algo magnânimo, é algo suntuoso. Porque isso traz uma revelação. A presença de Deus é pura. O tempo inteiro aqui é usado como o elemento que cobre todos os materiais nas salas, nas outras salas que são os cenáculos, os pórticos, os umbrais, tudo. O ouro puro é o mais refinado dos materiais, da maneira mais pura. Porque a presença de Deus é assim. Mas observe, não faça um raciocínio errado.
A progressão da revelação da Bíblia não é para que você olhe um texto desse no segundo livro das Crônicas e conclua: entendi. Hoje, quando formos construir um templo, uma igreja, tem que ser tudo de ouro, ou então do mármore de Carrara, ou do granito italiano. Não sei, não, você não entendeu. Aqui há um processo muito bonito da revelação. Por quê? Porque o templo, neste momento histórico, tem um significado muito forte, como a presença de Deus com o seu povo. E essa presença, ela é muito pura e muito valiosa. Mas analisa comigo qual que é a dinâmica da revelação. Eu explico. À medida que vai chegando a plenitude dos tempos, e eu vou chamar de plenitude dos tempos, a vinda do próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus. À medida que se aproxima, nós vamos vendo na progressão da revelação o que isso aqui está comunicando. Eu vou tentar ser claro aqui. Queria muito ser claro para você entender. Começa com o Templo de Salomão, uma suntuosidade magnânima. Mas vocês verão, no final da dinastia do reino de Judá, porque depois de Salomão, o reino é dividido com o filho dele, Roboão. Tem uma guerra civil, Jeroboão assume o norte, Roboão fica ao sul. E depois de uma série de reis, preste atenção, a Babilônia entra em batalha contra o reino de Judá, onde tem Jerusalém. E depois de 3 incursões, ela destrói esse templo por completo. 70 anos depois, quando o povo volta para Jerusalém, eles constroem um novo templo. Lembra das narrativas lá de Esdras, Neemias? Pois bem, ele já é um templo muito menor. Aqueles que tinham conhecido o templo de Salomão, eles choram, porque para eles a glória era dos materiais e do tamanho. Mas quando chega na época de Jesus, já é muito menor, e naquele primeiro século, o segundo templo diminuto, ele vai ser totalmente destruído. Por quê? Porque a revelação progressiva das Escrituras é Deus mostrando que essa manifestação esplendorosa, valiosíssima e pura da presença de Deus conosco, ela é uma sinalização daquilo mais esplendoroso e puro que seria Deus conosco, o Emanuel. Emanuel é aquele prometido pelo profeta. O Emanuel é Deus conosco. O templo era Deus conosco, mas Jesus é o Emanuel. E ele é que é o Deus conosco. É por isso que o próprio Jesus se identifica com o templo. Ele diz: destruireis esse templo, mas em 3 dias eu o reconstruirei. Num trocadilho muito bonito, Jesus estava revelando: vocês creem que é o templo em suntuosidade, em valor e pureza de metais, que é a presença de Deus. Jesus se apresenta como ele, sendo a própria presença de Deus conosco. Isso é lindo, porque isso ajuda com que eu e você entendamos a dimensão de quem é Jesus e o significado dele vir. Ele junta ao mesmo tempo a presença, a suntuosidade, a pureza de Deus como o sacrifício que precisa ser feito para que haja perdão, expiação, propiciação pelos meus e os seus pecados. Na verdade, o grande templo de Salomão e tudo que ocorre ali é uma grande metáfora, um teatro, uma parábola para indicar o que Jesus seria. Então, no templo é a presença de Deus com o povo, Jesus é a presença de Deus conosco.
O templo é o lugar aonde você vai para você tentar buscar o perdão de Deus. Jesus é o lugar aonde você vai para buscar o perdão de Deus. Mas no templo se busca o perdão oferecendo um sacrifício em substituição dos seus próprios pecados. É o cordeiro, são os diversos sacrifícios para que pelo sangue derramado lá no templo houvesse a purificação e a expiação dos nossos pecados. Jesus é o sacrifício perfeito que verteu o seu sangue na cruz para nos purificar, nos perdoar, nos expiar de todo o nosso pecado. Então, essa majestade, essa pureza, tudo que ocorre no templo, as leis, as explicações, os sacrifícios, tudo é uma revelação progressiva para mostrar que em Cristo, a salvação que se buscava de maneira reiterada com sacrifícios, Jesus a faz de uma vez. Aquela condição geograficamente localizada da presença de Deus com o povo, agora é Cristo habitando conosco e transformando-nos como templo da habitação do Espírito de Deus. Então é lindo quando você percebe essa dinâmica, esse teatro, tudo aquilo que nós vemos como os elementos para se alcançar o perdão de Deus no templo, como a sua suntuosidade e pureza, com a presença de Deus, como tudo converge para a sua concretização em Cristo, e é Ele quem disse, é Ele quem se identifica com o templo. É por isso que hoje, preste atenção, quando nós construímos os templos, não tem nada a ver com essa sistemática do Templo de Salomão. Porque o que é a presença de Deus conosco é Jesus habitando no nosso coração. E é por isso que os templos não precisam revelar suntuosidade, valiosidade, valoração. É a nossa vida. A vida de quem tem o Senhor Jesus. Essa vida é que deve revelar a pureza, a grandiosidade, a beleza da presença de Deus conosco. Na verdade, você pode viver em profunda modéstia, mas revelar a presença de Deus conosco, que é o Senhor Jesus. Aquele que foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas e aquele que é a presença de Deus conosco de uma vez por todas. Mas tem uma parte final, esse nosso capítulo é pequeno. Tem apenas aqui uma curiosidade. Nos últimos 3 versículos, é dito que Salomão fez 2 colunas enormes, 35 côvados de altura. O côvado dizem que é mais ou menos 45 centímetros. Se fosse 50, a gente dividia aqui por 2 esses côvados e sabia ir em metro, né? Mas bem, 35 côvados deve estar dando mais ou menos uns 16, 17 metros. É muito alto. E aí é muito interessante, porque aqui o texto diz, o versículo 17, levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou Jaquim e a da esquerda Boaz. Curioso, né? Ele constrói 2 colunas, e uma tem o nome de Jaquim e a outra tem o nome de Boaz. Bem, poderia ser só uma homenagem, né, a personalidades importantes dos hebreus. Mas eu abri aqui um comentário bíblico do John MacArthur
E aí ele diz assim: parece que esses nomes foram dados mais por conta do seu significado do que pela possibilidade de ser uma honra particular de indivíduos específicos. Por quê? Porque Jaquim significa ele estabelecerá, e Boaz significa nele está a força. Eu achei isso muito legal. A construção do templo e de repente 2 colunas, Jabim e Boaz, mas comunicando uma verdade. Queridos, Deus é soberano. Ele é quem constrói. A força está nele. Eu achei isso tão especial. Porque esse tem que ser um lema da vida de qualquer um que constrói qualquer coisa. Quando nós achamos que somos nós, o nosso braço, nossa competência, nós estamos roubando glória de quem ao final é quem define, estabelece e constrói as coisas. Na verdade, essas 2 colunas na frente do templo, elas são uma pregação de uma frase para todos que chegassem ali. O templo suntuoso, uma maravilha dos tempos antigos, completamente majestoso e suntuoso. As 2 colunas comunicam: é o Senhor quem faz, porque a força está nele. Louvado seja Deus. Bom lema para as nossas vidas. Quem estabelece é o Senhor. Quem domina é o Senhor. Quem é soberano é o Senhor. Quem estabelece é o Senhor. Por quê? Porque força está nele, não em nós. Por isso toda a glória é dada ao Senhor. Jaquim e Boaz, o nome das colunas que revelam a soberania e o poder de Deus. Por último, usando aqui de uma lógica invertida, né? Eu quis deixar o início para o fim. E aí, gente? Será que tem alguma coisa de lição aqui para nós no lugar aonde foi construído o templo? Tem. Que história você lembra quando você escuta falar no Monte Moriá? Você lembra de quê? Que história você se lembra quando você escuta falar na Eira de Ornã? Estou dizendo isso porque o primeiro versículo diz que Salomão começou a edificar a casa do Senhor no Monte Moriá, no lugar que Davi tinha designado na Eira de Ornã. Nesse lugar é que Deus estabelece, com um discernimento dado a Davi, para construir o templo que é a presença de Deus. Deixa eu te ajudar a lembrar. Monte Moriá, ele aparece lá na história de Abraão. Quando Deus diz a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, e entrega-o a mim. Abraão sobe no Monte Moriá. No Monte Moriá é Isaac que está ali como aquele a ser sacrificado. A Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, ele ouve uma voz: Abraão! Abraão, não faças nenhum mal ao menino.
eu providenciei um cordeiro para ser sacrificado no lugar. Quando Abraão estava com aquela mão levantada, a instantes de sacrificar o seu filho, Deus segura. A mão não baixa. Não é sacrificado Isaac. Deus provê um substituto. É um cordeiro. E no Monte Moriá é feito o sacrifício do cordeiro em lugar do menino. O tempo passa, essa é uma história já bem conhecida, né? E nós chegamos na era de Ornã. Lembra o que aconteceu na era de Ornã? Um pouco mais difícil, né? Eu vou te contar. Se você vem seguindo aqui o momento de pastoreio, você deve se lembrar da história que está no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. É uma história fortíssima, porque Deus que tinha ensinado Davi e o povo a confiarem em Deus e na força que o Senhor supre, Davi fica agora meio que envolvido com as forças humanas. Ele faz um censo para estabelecer o seu poderio bélico. Fica claro no texto que o próprio comandante do exército acha isso um absurdo. E Deus ama tanto Davi que ele intervém com disciplina, com castigo, e diz a Davi que ele pode escolher o castigo. E Davi escolhe cair nas mãos do Senhor. E isso significava, por 3 dias, o povo receber uma peste. E se você olhar no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, você verá no versículo 14 que depois da escolha que Davi fez, diz o texto, então enviou o Senhor a peste a Israel. E caíram de Israel, preste atenção, por conta de pecado, 70.000 homens. Versículo 15, enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor, se arrependeu e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor que estava junto à eira de Ornã. O anjo do Senhor queria trazer o juízo sobre Jerusalém e ele estava na eira de Ornã. Versículo 16, eu estou lá no capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, levantando Davi os olhos. Ele viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, não sou eu, Senhor, que disse para contar o censo do povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas de Israel que fizeram, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não castigo para o povo. Então o anjo do Senhor disse que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. E lá o capítulo 21, versículo 26, termina dizendo, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu sacrifícios, invocou o nome do Senhor e o Senhor respondeu com fogo sobre o altar. E então o Senhor deu ordem ao anjo
e o anjo meteu a sua espada na bainha. Esse é um lugar onde está sendo construído o templo. É um lugar onde por 2 vezes o enredo traria sacrifício ao ser humano. E na hora H, Deus intervém, sinalizando um sacrifício substitutivo. No Moriá, Isaac seria sacrificado. Na eira de Ornã, o próprio Davi deveria ter sido sacrificado. Mas Deus entra e diz: levante um altar. Vai ter um sacrifício substitutivo. E Deus, que segura o cutelo, que não sacrifica Isaac, é o Deus que segura a espada do anjo, que não sacrifica Davi e os moradores de Jerusalém. Mas atenção, nesse mesmo lugar, séculos depois, é em Jerusalém, nós temos um novo cenário montado. Novamente, o juízo de Deus sobre toda forma de impiedade. O juízo justo de Deus contra o meu e o seu pecado, a minha e a sua mentira, a nossa incoerência, a nossa prepotência, altivez e arrogância, a nossa promiscuidade, o nosso amor às coisas, ao dinheiro, os nossos pecados. No mesmo monte, séculos depois, todo esse nosso pecado, ele foi colocado sobre um único homem. O nome dele é Jesus. Mas diferentemente do que aconteceu em Moriá, diferentemente do que aconteceu na eira de Ornã, naquele momento de plenitude dos tempos, não se ouviu uma voz do alto dizendo: suspende! Não se viu uma intervenção do alto dizendo: embainha a espada! Na verdade, naquele momento se ouviu Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento, Deus, naquele mesmo monte, onde ele segurou para que o sacrifício não viesse em pessoas, mas em substitutos, na plenitude dos tempos, ele proveu o substituto pleno chamado Jesus. E o Senhor Jesus recebe o inferno por nós, a condenação por nós, lá na cruz. Naquele mesmo monte, Jesus morreu pelo meu e pelo seu lugar. Sabe para quê, querido? Sabe para quê? Para que eu e você possamos ter uma única certeza. Se nosso Deus e Pai condenou os nossos pecados na pessoa do Filho dele, e o Filho dele sofreu o juízo e a ira e a condenação que eu e você merecíamos, eu e você podemos ter uma certeza: Deus é muito justo para não condenar o mesmo pecado 2 vezes. E se ele condenou na pessoa do Filho dele, ele jamais vai nos condenar. Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai despejar a sua ira sobre nós, porque ele proveu
um substituto. Desde Abraão, aquele monte apontava para Cristo. Desde a era de Ornã, aquele monte apontava para Cristo. Desde a construção do templo, sendo o sacrifício que afasta a ira de Deus, já apontava para Cristo. Quando chega na plenitude dos tempos, é naquele mesmo lugar, naquela mesma cadeia de montes, em que o Senhor Jesus é o nosso substituto final. De uma vez por todas, deu a vida por nós. É fantástico, não é? Quando nós percebemos que às vezes no lugar você tem uma profundidade de revelação da paciência de Deus e do enredo progressivo que mostra que Jesus iria trazer ao final um substituto pleno que nos livraria da nossa merecida condenação eterna e nos transformaria em verdadeiros filhos amados do Pai. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse capítulo. É tão interessante mergulhar de modo mais profundo na Tua Palavra. Aplica o nosso coração, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, estamos caminhando para o encerramento e eu queria, mais uma vez, me unir a você em oração. Não é isso? Eu sei que muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós podemos entender Deus. Ele tem a eternidade nas mãos, querido. Ele nos ama. E a Bíblia diz que nós podemos ter essa convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que eu queria orar junto com você nesse momento. Pai querido, certa feita o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Eu queria orar agora nesse instante com esse irmão querido que precisa de descanso para a alma. Talvez esteja vivendo uma inquietação, um turbilhão de sensações que parecem não deixar a alma descansar. Quero me unir, Pai, para levarmos ao Teu altar esses pesos e clamar ao Senhor. Traz descanso para a alma. O Senhor é quem diz que o Teu jugo é suave e Teu fardo é leve. Quero interceder pelos enfermos. Quero interceder por aqueles que clamam ao Senhor pela conversão de parentes queridos. Quero interceder, Pai, pelo nosso país, nossa nação, nossos governantes. Quero pedir, Senhor, pelos nossos trabalhos. Quem aqui precisa de uma sabedoria especial para lidar com assuntos do trabalho, que o Senhor tenha misericórdia. Ao final, Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados e te louvar, porque o Senhor que não deixou cair o cutelo em Isaque no Moriá, não deixou a espada do anjo cair sobre Davi, sua família e os moradores de Jerusalém na era de Ornã. O Senhor deixou, sim, a tua ira cair sobre o teu filho, no meu lugar.
Ó Senhor, obrigado por tamanho amor, tão grande salvação. Que eu jamais venha me esquecer do que o Senhor fez por mim. E que de igual forma o Senhor aplique essa verdade a todos os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está. Amo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.